Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e a vida de Alexandre Calil aqui em Minas Gerais não está nada fácil. O Zema está com uma vantagem muito grande nas pesquisas e tudo indica, que colar com o Lula na campanha, eu falei desses riscos aqui lá atrás, não foi a melhor decisão para o ex-prefeito de BH. Eu vou trazer aqui algumas notícias, as dificuldades do Calil dentro do próprio partido, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou aqui e não está inscrito. Se puder, se inscreva, ative aí as notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, manda o joinha para cima, o like. Se não gostar, manda o joinha para baixo, comenta, compartilha, em especial com quem mora aqui em Minas Gerais. Eu digo aqui porque eu sou de Uberlândia, aqui do Triângulo Mineiro. Sou candidato a deputado federal, vou deixar aqui embaixo alguns links aí para quem quiser conhecer um pouco das minhas ideias, propostas, da minha vida, aquilo que eu defendo caso seja eleito, que eu acho que eleição é assim. Quem chegar até aqui, eu deixo esse recado não só para quem pode ou não votar em mim, mas para deputado estadual, para senador, para governador e presidente, que o que vai mudar a vida das pessoas, do nosso estado e do nosso país é uma proposta concreta, que visa de fato enfrentar essa estrutura muito ruim no Brasil, em que se prejudica a imensa maioria em benefício de uma pequena minoria. Isso tem se repetido ao longo das últimas décadas e o Brasil precisa mudar. Eu tenho falado sempre nas minhas redes sociais, Minas e o Brasil tem jeito, mas para mudar a gente tem que ter uma proposta clara, um projeto que se proponha a enfrentar essa desigualdade social que é muito grande no nosso país e também aqui no nosso estado. Mas vamos lá agora aqui para a manchete do Tempo, por Pedro Augusto Figueiredo, que diz que PT comparece em peso a atos de Calil, enquanto presença do PSD é escassa. Lembrando, PSD, partido do ex-prefeito de Belo Horizonte. E aqui vai trazer então as dificuldades que o Calil tem encontrado durante aí a pré-campanha e também agora já oficialmente na campanha, inclusive trazendo informações da inauguração do Comitê Central da campanha de Calil, que aconteceu no dia 16, de que essa inauguração foi mais um exemplo da diferença de presença entre petistas e também membros do partido do Calil, que é o PSD. Além do próprio candidato, vejam isso, apenas 2 membros do PSD subiram ao palco, que é o senador Alexandre Silveira, que tenta se reeleger, ele que era primeiro suplente da Anastasia, que foi para o Tribunal de Contas da União, então o Alexandre Silveira assumiu e quer continuar no Senado. E o outro que subiu no palco foi o deputado estadual Cássio Soares. Ao mesmo tempo, pelo menos 9 petistas ocuparam posição de destaque no evento, e a principal ausência do PSD nos eventos, nesse e também em outros, é do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele não foi a nenhum ato político de Calil, nem mesmo na convenção partidária que confirmou a candidatura do ex-prefeito a governador. E o Calil, quando foi indagado sobre isso, disse: "Não falo de quem está fora. Então, quem está fora tem que perguntar para ele o porquê está fora. Não vou falar de quem está fora porque eu não vou desprestigiar quem está lutando por mim e pela minha campanha. Eu tenho que me relacionar no PSD com o Alexandre, que é meu companheiro de chapa, e com o presidente do partido, Kassab", concluiu Calil. E realmente a ausência do Pacheco, do palanque e da campanha de Calil tem incomodado muitas pessoas, e algumas que são próximas do Pacheco, presidente do Senado, afirmam que ele não tem se manifestado publicamente em apoio a Calil, porque entende que precisa adotar uma postura de neutralidade nessas eleições diante do risco do resultado eleitoral ser questionado. Desta forma, dizem, se Pacheco subir neste momento no palanque de Calil, vejam isso, que é apoiado por Lula e pelo PT, ele perderia condições de dialogar com a campanha do presidente Bolsonaro e atuar como um agente estabilizador da democracia, caso necessário. Então, vejam aqui, pelo que está dito aqui, é a presença de Lula com Calil que dificulta essa aproximação do presidente do Senado, que é do partido e do estado aqui de Minas Gerais, partido do estado aí do ex-prefeito de Belo Horizonte. Aí o Pacheco, quando questionado, disse: "Venho conversando com diversas lideranças no sentido de ampliar a base do PSD em todo o estado." Então, ele sai pela tangente dizendo que tem feito esse papel mais aí nos bastidores. E só para a gente entender que o Calil talvez não tenha tomado a melhor decisão se aproximando do PT e do Lula, porque tem um combo ali, Pimentel, que deixou um histórico muito ruim no estado,
O Calil poderia muito bem ter repetido a estratégia de alguns outros candidatos ao governo. Por exemplo, a Semineto na Bahia. O ACM é do União Brasil, que tem candidata à presidência, Soraya Tronic, porém, o Semineto não tem nacionalizado a campanha. Ele tem feito a campanha dele, falando que está preocupado com a Bahia, que vai dialogar com quem foi eleito. Nós tivemos um avanço importante a favor de Ciro Gomes no dia 17 ali, que foi a Ana Paula, vice do Ciro, que tem boa relação com a ACM, participando ali da inauguração do Comitê Central da campanha do ACM, e aí a Ana Paula no palanque faz campanha para o Ciro, mas o ACM pessoalmente tem se mantido neutro em relação à disputa presidencial. Por que ele faz isso? Para evitar atrair a rejeição de Lula ou de Bolsonaro para o seu palanque. O Calil poderia ter atuado dessa forma aqui em Minas, falado dele, das propostas dele, criticado o Pimentel. Como é que o Calil agora critica o Pimentel? É uma situação realmente complicada. Já o Zema tem feito isso, não está nacionalizando a campanha. O partido do Zema tem candidato, à presidência, que é Felipe Dávila, que nem pontua nas pesquisas, aparece com 0. Porém, o Felipe Dávila não tem rejeição. As pessoas não vão deixar de votar no Zema porque ele agora está declarando voto no Felipe Dávila. Não, então o Zema adotou uma estratégia, de não falar de Bolsonaro, que até pouco tempo estava muito próximo os dois. Ele surfou na onda, Bolsozema lá em 2018, mas estrategicamente agora ele, o Romeu Zema, tem se mantido distante da eleição presidencial. O Calil, se aproximou demais de Lula. Calil, que era um crítico do PT até pouquíssimo tempo atrás, então é outro problema, porque as pessoas têm dificuldade de entender essas movimentações bruscas de alguns candidatos, e aí a gente percebe que mesmo com essa aproximação, o resultado nas pesquisas não tem sido favorável para o ex-prefeito de Belo Horizonte. E assim, William, mas alguém pode perguntar, se o Calil não tivesse apoiado o Lula e recebido dele o apoio, aí o PT apoiaria outro candidato? A pergunta que eu faço é quem? O PT não tem um nome de expressão no Estado para fazer frente à liderança de Romeu Zema e nem mesmo à segunda posição do Calil. A gente vê a dificuldade que o Bolsonaro está tendo aqui no Estado. O PL tem candidato, Carlos Viana, que tem tido 5% dos eleitores. Então, o Zema, se ele tivesse feito o cálculo atrás, não, vou apoiar o Bolsonaro para o Bolsonaro não lançar candidato. O Zema preferiu não fazer isso, o Bolsonaro então lançou o candidato. Vamos ver se vai conseguir crescer nas pesquisas. Ele foi até bem no debate que teve aqui em Minas Gerais, mas já saíram algumas pesquisas depois e o Carlos Viana não cresceu o suficiente para ameaçar a segunda posição do Calil. Então o Bolsonaro não tem uma grande opção aqui para quebrar, vamos chamar de polarização entre Zema e Calil, assim como o PT não teria. Então, na minha ideia, esse movimento do Calil mais prejudica do que ajuda, e eu digo isso baseado no que eu também converso com as pessoas. Insisto, eu sou de Uberlândia. Quando eu converso com amigos meus, muitos falar, não, agora que o Calil ficou junto com o Lula, tô fora. Até gostava às vezes do estilo dele e tudo mais, mas isso aqui realmente complicou. E aqui vai dizer um outro ponto importante, que outra ausência notável na campanha do Calil tem sido o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que é do partido de Calil e era vice dele. E no final de julho, o Fuad disse em entrevista exclusiva à Rádio Super que não se envolveria na campanha eleitoral, vejam, por falta de tempo, já que tem que administrar a prefeitura de Belo Horizonte. Disse ele, tem muita coisa para fazer, a cidade é muito grande. Tudo bem, eu concordo que administrar uma prefeitura igual Belo Horizonte não deve ser fácil. E não dá para ficar então viajando com o Calil correndo o estado. Ok, mas também daí a não aparecer em nada do ex-prefeito que o colocou de vice, que é do partido. Então, muito estranho também essa ausência aqui do atual prefeito de Belo Horizonte. E vejam, já a bancada federal do PSD sequer apoia Calil. Diego Andrade, Stefano Aguiar, Misael Varela e o subtenente Gonzaga, todos do PSD, apoiam o presidente Bolsonaro e não querem subir no palanque do candidato de Lula em Minas. Talvez, insisto, se o Calil não tivesse juntado ao Lula, pode ser que esses aqui ficariam mais à vontade para subir no palanque dele e não estão subindo mesmo sendo do mesmo partido. E sobre os deputados estaduais, o Calil tem o apoio dos dois principais, que é o Agostinho Patrus. Detalhe, que acabou de chegar no PSD. Ele estava no PV, partido que se federou aí, entrou na federação com o PT e também ali com o secretário-geral da sigla em Minas, Cássio Soares, também deputado estadual.
Então, vamos aguardar, porque campanha tudo pode acontecer, mas até este momento, Calil tem demonstrado aí ter seríssimas dificuldades e problemas dentro do seu partido aqui no estado. E eu vou ficar bastante atento e qualquer novidade realmente importante eu trago para vocês aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!